Fala galera do primeiro colegial, professor Alf de Filosofia com vocês novamente. Na última aula nós tratamos do capítulo 4, a filosofia de Platão, ok? Hoje, entrando no capítulo 5, na apostila 2, ou para falar melhor na 1b, nós vamos começar a investigar o pensamento de Aristóteles, que foi um discípulo de Platão. No pensamento clássico grego, do período clássico, ali no século V e IV a.C., nós temos a sequência da filosofia de Sócrates, que foi mestre de Platão, e Platão, que foi mestre de Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles formam, então, os três grandes filósofos da Grécia Antiga do período clássico, ok? De certa forma, diferente de Platão, que foi um discípulo fiel a Sócrates, Aristóteles é um discípulo um tanto quanto rebelde, que marca uma série de diferenças em relação ao mestre. Nessa aula eu vou apontar algumas dessas diferenças e em seguida farei uma outra aula específica de Aristóteles, que é um pensamento mais amplo, e a gente tenta com isso atingi-lo o máximo, de assuntos que a gente pode dentro do seu pensamento. No fundo, existe um quadro do pintor Rafael, do período do Renascimento italiano, no século XVI, que chama-se A Escola de Atenas. Nesse quadro, Rafael retrata vários filósofos que estão dispostos ali no espaço, diante da ágora, da praça de Atenas. Desses diversos filósofos, no centro, destacam-se dois. No grande centro da obra estão Platão, de um lado, Aristóteles, do outro. Platão está apontando para o alto, com o dedo para cima, em direção às ideias, ao pensamento puro. Aristóteles, discípulo, está ao lado, com a mão espalmada para baixo, apontando para o mundo natural, principalmente para os aspectos que se apresentam aqui, aos nossos sentidos. Essa imagem retrata muito da diferença entre Platão e Aristóteles e do fundamental da filosofia de ambos. Enquanto que Platão desenvolveu um pensamento idealista, fundado numa distinção do mundo entre duas esferas, a esfera do sensível e a do inteligível, mostrando de forma dualista e idealista que nós só podemos confiar no plano do pensamento, das ideias imateriais, da racionalidade, de onde emanam então os conceitos e a própria verdade. Aristóteles, ao contrário, tentou mostrar que o mundo como vivemos, este que nós observamos pelos sentidos, que sentimos corporalmente e que podemos conhecê-lo pela razão, não é constituído de duas esferas. Aristóteles critica a teoria das ideias de Platão, tentando mostrar que, para além das ideias, ou anteriormente às ideias, o que nos constitui e o que torna possível o próprio conhecimento é a experiência sensorial, aquela promovida pelos sentidos, a necessidade da observação, da audição. E, de certa forma, o estudo de Aristóteles sobre o mundo natural coloca, então, a problemática da investigação sobre a physis, sobre o mundo natural, sobre a natureza, e não exatamente sobre o plano das ideias. Sendo assim, não há distinção entre mundo sensível e mundo inteligível no pensamento do filósofo estagirita, como a gente chama Aristóteles, já que ele era nascido em Estagira, e assim às vezes é chamado. Diferente então do mestre, Aristóteles tenta mostrar que o mundo como se apresenta para nós é o mundo verdadeiro e que a verdade está contida nele, não havendo então uma diferença entre mundo ilusório e mundo verdadeiro, pois tudo que se apresenta para nós é o próprio mundo verdadeiro. Assim, então, podemos chamar a filosofia de Aristóteles como naturalista, ou mesmo realista, e até materialista em alguns aspectos. No fundo, Aristóteles também foi filho de médico, e a medicina foi muito importante na influência do seu pensamento, principalmente os aspectos da observação, da anatomia, da fisiologia, e como que a observação foi fundamental para a sua teoria do conhecimento. Diferente, então, do idealismo transcendental do mestre, Aristóteles tenta mostrar o seu realismo imanente, ou seja, a compreensão de que o inteligível, a verdade, está contida no sensível, no mundo natural, como se apresenta para nós. Além dessa diferença fundamental e marcante na teoria das ideias, sobretudo na teoria do conhecimento, há também distinções de outra natureza, principalmente a crítica de Aristóteles à metafísica de Platão. Nesse sentido, então, podemos dizer que
o essencial, né, da compreensão das duas filosofias e da passagem de uma para outra é essa diferença que nós temos na constituição da doutrina de Aristóteles, que busca rejeitar tanto o idealismo transcendental quanto o dualismo da filosofia de Platão. E assim Aristóteles constrói o que ele vai chamar de ilemorfismo, ou seja, o estudo das matérias e das formas que constituem o mundo natural. Ilemorfismo, uma palavra grega, significa matéria e forma. Matéria e forma é o que constitui todos os seres, tudo que existe. Tudo que existe na natureza possui matéria. Tudo que existe na natureza possui forma. E tudo que existe na natureza possui um fim. E o fim é aquilo que é bom para aquele ser. Assim, o estudo dos seres configura na ciência e na metafísica de Aristóteles uma compreensão do mundo natural a partir das propriedades, dos atributos e das qualidades de todos os seres. O filósofo Stagirita avançou muito nos estudos da natureza e até hoje é um importante passo para a compreensão da biologia, como ele mesmo investigou, fazendo as primeiras classificações dos reinos, entre reino animal, vegetal, mineral, e buscando identificar um estudo mais completo da fauna, da flora, da diversidade que ele passou a entender, de todo o conhecimento que ele buscou sistematizar então até então, né? Seu pensamento também chamado de filosofia sistemática, porque configurou uma doutrina bastante estruturada e dividida em várias áreas do conhecimento, fez com que ele classificasse os saberes a partir de 3 campos. Assim, Aristóteles entendeu que existiam saberes produtivos, como, por exemplo, a navegação, a agricultura. Existem os saberes práticos, como a ética e a política. E existem os saberes teóricos, como a física, a matemática, a astronomia, o conhecimento puro. De certa forma, o que Aristóteles buscou entender aí é como que as ciências, né, se dirigem mais ao pensamento puro, como que a política e a ética estão ligadas ao nosso cotidiano e às nossas práticas sociais, e como que os conhecimentos produtivos estão ligados principalmente às utilidades que nós temos no cotidiano. Sendo assim, ele investigou cada uma dessas áreas detalhadamente e desenvolveu obras em diversos aspectos do conhecimento humano. Por isso foi chamado de grande mestre pelos árabes, que também foram bastante influenciados por Aristóteles, assim como o período medieval, na filosofia de São Tomás de Aquino. E toda a sua física e ciência avançaram até o período do Renascimento, sendo contestadas só no século XVII, mais detalhadamente por René Descartes, Francis Bacon e a Revolução Científica da modernidade. O que significa que o pensamento de Aristóteles perdurou por cerca de 2000 anos no Ocidente, deixando marcas profundas na cultura, na ética, na política, na astronomia, na física, na biologia, né? E reconhecidamente foi um dos grandes gênios aí do pensamento filosófico antigo, ok? Próxima aula eu vou adentrar mais especificamente no pensamento de Aristóteles. Agora eu busquei apenas fazer uma distinção entre ele e Platão. Temos tempo para trabalhar o conteúdo e voltamos terça-feira quando falaremos mais sobre esse grande filósofo. Valeu, meninos, um grande abraço do Alf, até breve.